E para que a gente não perca os nossos miolos hoje, a gente precisa desconfiar do que a gente pensa. Desmiolando. Nem tudo o que a gente sente é verdade. E nem tudo o que a gente pensa é real. Freud, ele dizia que muitas vezes a gente racionaliza a dor pra gente não sentir. E Jung, que é o meu favorito, ele dizia que aquilo que você não traz pra consciência vai te controlar e você ainda vai chamar isso de destino. Ou seja, você vai achar que é intuição, pressentimento, certeza, mas na real pode ser só medo travestido de pensamento lógico. Já parou pra pensar nessa lapadinha? Eu tive que pensar muito nela ultimamente. E por isso que eu trouxe pra cá. Porque nem tudo que aparenta ser é. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita facilidade em julgar. Se eu julgo muitos outros, é porque eu me julgo muito. E eu julgo demais, tudo. E aí, nessa temporada que eu passei de um mês em São Paulo, eu tava jogando Isso Não É Um Date. Ai, eu amo. Gente, juro. Vocês sabem, né, que eu fiz uma regra quando eu fiquei solteira, que é usar o Isso Não É Um Date em todas as oportunidades possíveis e deixar ele, tipo assim, quase que rasgando de tanto que eu usei. E vocês têm 10% de desconto também na Fábrica de Afetos. Isso Não É Um Jogo pra ter o seu Isso Não É Só Um Date, que é nossas cartas maravilhosas pra se conectar com qualquer pessoa na minha marca. Usem e abusem, pelo amor de Deus. Se vocês ainda não usaram, gente, não tô entendendo, tá bom? Não tô entendendo. Mas se você namora, se você quer também se conectar com a sua família, com seus amigos, tem ferramenta pra tudo e todos. Aproveitem. Aproveitem o cupom. Enfim, tava usando o date, tava usando o jogo num date. E tinha uma pergunta que é assim, quem é a pessoa mais legal do mundo pra você? E eu sempre que jogo essa pergunta, escuto, minha mãe, minha irmã, sei lá o quê. E aí essa pessoa respondeu que era ele mesmo. Aí eu fiquei assim, hã? E eu já tava achando ele metido. Eu já tinha julgado que ele era muito metido. Porque quando a pessoa é muito bonita, isso pode dar uma assustada, né? E a gente já de cara pensa, vai dar trabalho, é metido, sei lá o quê. E aí ele respondeu ele mesmo. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu já fiquei meio que com ranço. Tipo, não suporto gente que se acha e não sei mais o quê, nananã. E aí depois, eu, bocudinha do jeito que sou, na outra vez que a gente foi se encontrar, eu já tava meio com ranço, meio desanimadinha assim, mas eu falei, vou. Olha só, eu fiquei desanimada porque eu julguei muito a pessoa. Então, não é que a pessoa era chata ou nada disso. Foi eu que criei na minha cabeça que a partir de uma resposta que eu não aprofundei, a pessoa era metida, a pessoa se achava, a pessoa não era humilde. E aí a gente saiu de novo e eu contei pra essa pessoa. Eu falei, nossa, sabe quando você respondeu essa pergunta? Isso me pegou muito, porque pra mim você se acha. Mas eu falei meio que num tom assim. E eu sei que essa pessoa, ela sabe receber crítica, né? Mas ela falou, cara, eu não concordo com você. Tipo, eu aceito, eu acolho isso que você tá falando, mas eu não concordo. Ele aceitou, mas ele falou assim, cara, você não sabe por que eu respondi que eu sou a pessoa mais legal do mundo pra mim. Talvez seja... Aí ele virou pra mim e perguntou assim, quantos amigos você tem? Aí eu virei e falei, sei lá, uns... Se minha mãe estiver passando muito mal, quem que vai aparecer ali dos meus amigos? Aí eu diria umas 5, 6 pessoas que eu conto na mão, que eu sei quem são. Aí ele falou, pois é. Eu não sei se eu já conheci uma pessoa tão legal assim que me faça escolher elas como as pessoas mais legais do mundo. E aí ele me contou um pouco mais da história dele e tudo mais. E, cara, de fato, tipo, não é porque uma pessoa... Olha só o tanto de julgamento que a gente faz. Não é porque uma pessoa ela é muito bonita que ela vai ser metida. Não é porque uma pessoa ela é muito bonita. São pré-julgamentos, né? Mas que, pelo menos pra mim, me atrapalha muito a me conectar de verdade com as pessoas. Em todos os sentidos. No trabalho, no relacionamento. Gente, é muito batata, né? A vida, ela não se divide tanto assim. As coisas, elas se entrelaçam. Então, quase tudo que a gente fala aqui é voltado pra relacionamento, mas vale pra família, amigos, trabalho. Então, assim, esse julgar nosso, o julgamento nada mais é do que a nossa falta de escuta. Porque se a gente escutar porque o outro faz como faz, age, como é a história dele, a gente cria empatia e a gente entende. E aí, muito provavelmente, vai cair por terra o que a gente estava julgando. E foi exatamente o que aconteceu com essa pessoa. Ele me contou a história dele, não sei o que, nananana. E aí eu fui vendo que, de fato, tipo... Primeiro, não tem mal nenhum a gente se achar incrível. E eu acho que a gente criou meio que uma regra, pelo menos eu, que é meio que proibido a gente se achar incrível. Por que a gente tem que esconder que a gente se aprova? Sabe? De onde que a gente tirou isso?
Porque pra mim a gente tem que esconder mesmo que a gente se aprova. E pra essa pessoa não, ele não esconde que ele se aprova. Ele sabe que ele tem um monte de defeito, ou seja, ele não se acha tanto assim, ele sabe, ele é aterrissado, mas ele também se aprova, ele se ama. E ele acha que é uma pessoa muito legal, assim como a psicóloga, ela acha que ela é a mais legal do mundo. Eu, no fundo, talvez responderia a mesma coisa. Mas apesar de que eu conheço pessoas tão legais que talvez tem muito mais gente pra poder falar aqui. Enfim, isso tudo pra poder dizer que o julgamento nos afasta. Nos afasta das pessoas, nos afasta de conhecer, de oportunidades. E é por isso que a gente precisa duvidar dos nossos pensamentos. Porque nem tudo que a gente pensa é verdade, sabe? Às vezes é uma ferida nossa que tá querendo ser ouvida. Tipo, eu mesmo, quando eu falo que eu gosto de receber muita crítica negativa, às vezes é porque eu quero muito passe livre pra que eu julgue as pessoas. Sabe? Tipo, não, pode falar pra mim tudo que você pensa de crítica pra mim, negativa, porque isso vai me dar espaço pra que eu fale um monte pra você também. Mas pra que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que ficar, tipo, sabe? Não, isso tá bom, isso tá ruim. Sabe? Pra quê? Então isso tira muito também da gostosura que é a gente ir só se esvaziar desses preconceitos e chegar vazio. Nossa, se a gente conseguisse chegar vazio, sem julgamentos, o quão melhor seriam nossas conexões, sabe? Então, a gente nunca sabe o que pode acontecer quando a gente vai sair, por exemplo, sair de casa. E aí, se eu já, antes de sair, fico na cabeça, coloco na minha cabeça que vai ser chato o rolê, ai, não, vai ter um monte de gente chata, ai, vai ser sempre a mesma coisa, ai, eu não gosto de sair. Se antes de sair eu já tô achando que vai ser chato sair, eu tô tirando conclusões muito precipitadas, eu tô sendo muito injusta com esse rolê, por exemplo. Pra gente só ter o exemplo de que não é só com pessoas, né? Essas conclusões também precipitadas que eu tô tirando e rápidas, é um desejo meu pelo controle. Porque esse controle também diz muito sobre o meu medo de sentir. Então, eu não quero descobrir, eu quero conseguir garantir. E garantir, eu não vou estar vivendo experiências, eu não vou estar amando, eu não vou estar aproveitando. Eu vou estar só prendendo. A garantia, ela é meio que uma prisão. Sabe? Aí, uma vez eu tava andando lá em São Paulo, nessa temporada, né, de um mês de São Paulo, tinha uma pergunta assim, pregada na rua. Você prefere as certezas ou as surpresas? Sabe? Eu acho que quando a gente pré-julga, a gente já tá criando uma certeza dentro da gente que nos afasta, sendo que a gente poderia ser surpreendido. E muitas vezes o que eu vejo, esse julgamento em excesso, que principalmente eu faço, é que isso também afasta muitas pessoas, porque elas sentem quando a gente tá julgando, elas sentem quando a gente tem pensamentos precipitados e pensamentos ruins. Então, tipo assim, eu já crio na minha cabeça que essa pessoa não quer nada comigo porque não aceitou um convite que eu fiz, sabe? E aí eu vou e começo a agir, porque tudo é energia, então eu começo a não só agir, como demonstrar, como não responder. Tipo, a pessoa sente que você tá meio que culpando ela, que você ficou chateada com ela, por coisas, por abobrinhas que você assumiu na sua cabeça que são verdade. E aí a gente não vai estar buscando entender o lado do outro, a gente tá só criando cenários na nossa cabeça. E aí a gente não gera acolhimento. Quando a gente impõe uma culpa no outro, o outro vai se afastar. E aí vai comprovar a teoria de abobrinha que a gente fez na cabeça. Por quê? Não porque a gente estava certa na teoria, mas porque a gente gerou culpa, a gente não gerou acolhimento. E aí a relação fica pesado pra você, fica pesado pro outro. E se é pesado, não faz muito sentido, sabe? Ainda mais se é o começo de uma relação, começo de algo que está sendo construído. O começo não pode ser assim, não pode ser pesado. Então, se a gente tá julgando, se a gente tá pressionando, se a gente tá forçando, se a gente tá precipitando as coisas na nossa cabeça, a gente não tá buscando conexão. No fundo, a gente não tá buscando conexão. A gente tá buscando validação dos nossos próprios pensamentos, tipo, comprovação daquilo que a gente imaginou, ou até validação de nós mesmos. Então, assim, quanto mais a gente vive dentro da nossa cabeça, fazendo esses julgamentos, prevendo as coisas, analisando demais, a gente não tá vivendo a relação em si. A gente tá vivendo um roteiro que a gente criou na nossa cabeça sobre aquela relação. E aí, vira um experimento. E se tratando de um relacionamento, não dá pra gente amar alguém que a gente fica tentando corrigir ou que seja do nosso jeito o tempo inteiro. Sabe? O que a gente tá
falando, isso tá errado, isso tá certo. Não dá. Então, meu convite pra gente é que a gente desconfie mais, muito mais dos nossos pensamentos, que a gente questione as nossas certezas. Tudo é mutável, sabe? Respira antes de você começar a agir, antes de você começar a concluir algo. Pergunta, isso é fato? Isso é um fato? Eu tenho provas palpáveis, vivas, que comprovam o que eu tô pensando? Ou eu criei isso? Entendeu? Se abra, sabe? Se abra pra ser surpreendido, troque as certezas pelas surpresas. Deixa o vazio, assim. Tenta entrar nas próximas relações, nos próximos lugares que você for, sem tantos pré-julgamentos, baseado nas suas outras experiências. Cada experiência é única. Cada experiência que você vive na vida, ela é única. O lugar, por mais que ele seja exatamente igual à pizzaria que você vai todo domingo, vai ter pessoas diferentes ali no outro dia, vai ter um ingrediente que a pessoa vai colocar um pouco a mais, um pouco a menos. Então, nada é 100% igual, sabe? Fica mais no vazio, no sentido de aberto para as coisas que podem entrar, sabe? Se a gente já tá cheio de julgamentos, de ideias, de roteiro, se um copo tá cheio de água, como é que você vai fazer caber outras águas aí dentro? Não tem como. Já tá cheio, não vai vir mais. Então, assim, vamos nos esvaziar, porque tudo que é verdadeiro nasce do encontro e não de uma imposição. Não de uma imposição do nosso querer, do que a gente pensou, do que a gente acha que deveria ser. Vamos estar abertos a conhecer as pessoas de verdade, sem julgar tanto assim. Porque aí a gente também vai ser mais leve com a gente mesmo. Não é? É isso, minha gente. Até semana que vem. Eu espero. Você tá chegando no finalzinho da minha viagem, no alto desse campeonato, né? Que agora eu tô gravando aqui em casa, mas quando vocês estiverem ouvindo isso, eu vou estar terminando as minhas férias. E eu espero ter muita coisa boa pra poder contar e compartilhar com vocês quando eu voltar. Mas enquanto isso, eu tô compartilhando algumas coisas no meu Instagram, então vocês podem me seguir por lá, vocês podem compartilhar esse episódio por lá, me contar tudo que vocês acharam no grupo ou aqui nos comentários. E se você ficou até o final, eu nem tô falando meus sábados na semana, né, gente? Porque assim, obviamente meus sábados na semana estão sendo todos os dias. Porque a gente merece viver nossas férias e desfrutar delas sem culpa. E se você ficou até o final, o que a gente vai colocar? Vamos colocar uma tesoura pra cortar esses nossos julgamentos? Por favor, tomara que nessa viagem eu esteja praticando muito o meu não julgamento, o meu vazio, o meu tipo, eu vou viver de tudo, eu vou aproveitar tudo, sem essa pré-expectativa de que pode ser muito ruim, só porque outras festas foram ruins, só porque outros encontros não foram tão bons. Não. Eu vou deixar a vida me surpreender. E eu espero que você também deixe. Beijo!